Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos com comentários do Espírito Miramês. Hoje vamos dar início ao episódio 44. O meu nome é Carlos Silva e antes de começarmos propriamente o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, os mentores deste grupo, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, não são meus, como os que ajudam este grupo, mas também de vós que ireis, digamos, ouvir esta gravação. O estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é a primeira obra-prima, como se diz atualmente, da literatura espírita. Ter o seu entendimento, conhecer aquilo que somos, aquilo que fomos e para onde é que vamos, na ajuda do crescimento espiritual de cada um. É esse o objetivo que os espíritos tiveram através da escrita de Allan Kardec. Obrigado, Jesus. Que assim seja. E vamos então dar início ao estudo. Estamos no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E estamos a falar sobre os temas a união da alma e do corpo. Na semana passada lemos a pergunta 348, pelo que irei iniciar agora a pergunta 349. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos é: nem sempre o é imediatamente. Faz mister dar ao espírito tempo a proceder a uma nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Pois então, nesta pergunta de Allan Kardec, a 349, nem sempre, como dizem os espíritos superiores, nem sempre o espírito, quando falha a sua reencarnação, imediatamente escolhe outra. Esses casos, quando acontecem, devem passar pelo exame dos benfeitores espirituais e depende muito da necessidade do reencarnante. Às vezes trata-se de uma entidade que deveria passar por aquela prova, como sendo a última em estado de prova. As outras que surgirem poderão ser missão para o espírito, já consciente das obrigações espirituais, capaz de entender o Evangelho de Jesus por intermédio dos exemplos do dia-a-dia. No fim dos tempos que se aproximam, então nascem multidões de almas elevadas para a difusão dos ensinamentos de Jesus pelas vidas que deverão levar. São os novos discípulos, dentro de uma dinâmica de luz que não podem, e não somente falam do Mestre, mas mostram o Senhor para compreensão, pelo próprio amor, pela própria caridade. Em se falando sobre a pergunta em referência, como que a pergunta Allan Kardec, podemos crer que muitos espíritos ficam esperando novas oportunidades que lhes serão concedidas no sentido de voltar à Terra. O cumprimento, assim, cumprindo, como digamos assim, a tarefa, onde podem se recuperarem de certos equilíbrios do passado, próximo ou distante. Eu recordo que sempre foi dito que, quando iniciei o estudo da doutrina espírita, e sempre foi dito que
no plano espiritual, digamos, os umbrais, são 3 vezes mais os espíritos que lá estão do que aqueles que estão a habitar a Terra atualmente. Como vê, isto mostra, isto quero eu dizer neste sentido, porque eu disse isto neste sentido, porque eu quero mostrar que quão difícil é quando falhamos em algo na encarnação e quando na reencarnação, perdão, quando falhamos em algo e depois não temos a oportunidade logo, porque são milhões e milhões de espíritos que esperam a sua oportunidade de fazerem aquilo que muitos deles ah, não conseguem por um motivo ou por outro, e não importa, os motivos podem ser múltiplos, vários, variados, mas temos que ter consciência, porque falando disto, é que temos que ver e temos que ter a noção que muitos esperam esta oportunidade e muitos não conseguem. Eu recordo que estou a fazer também um estudo e irei, ou, se possível ainda hoje, gravar ou fazer online, em live, ah, o estudo do livro Os Mensageiros, onde existem, onde estamos a estudar nesta altura, e vou iniciar o capítulo 8, mas são espíritos a relatarem o que falharam na reencarnação, o que fizeram, o porquê que falhavam, o que é que mostrou a, a perda dessa oportunidade que tiveram. E por vezes, ou seja, por vezes não é fácil depois escolher realmente reencarnar outra vez de uma forma muito rápida, não é? O espírito, mesmo na consciência, busca a sua própria paz espiritual. Ninguém resiste ao amor. Isso é que é a realidade. Mas de qualquer maneira sabemos que as vidas múltiplas são uma bênção de Deus a favor das criaturas. Devemos notar em muitas mensagens, inclusive no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que devemos cuidar dos nossos corpos, pois eles são instrumentos para o nosso trabalho. Eles precisam de cuidados que somente o dono pode dispensar. As coisas naturais têm o poder de sustentar uma boa saúde, para que se possa trabalhar com bom empenho na vida. Não é? É que se aprenda a respirar melhor, a confiar no que se respira, visto que Deus dotou-nos de poderes. Pela vontade podemos atrair o que sejamos. Que se fale da saúde, mas que se faça por onde a saúde se instala. Que não somente a miséria, conversando sempre sobre ela. As determinações do mundo espiritual a favor, certamente que são de muito maior utilidade. Não resgateemos a vontade do alto, pois Deus sabe o que faz para nós o bem. Ou seja, qual é o bem que nós precisamos? Se queremos as coisas imediatamente, sem avaliar as consequências que isso pode provocar, podemos nos desesperar. Confiemos em Deus, que Jesus confia em nós. Essa é que é a realidade. E continuamos com a união da alma e do corpo, a pergunta 350 de Allan Kardec. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Aí que pergunta muito interessante e muita gente questiona faz esta pergunta, mas vejamos o que é que os espíritos superiores dizem. Perguntaste como homem que, perdão, perguntas se como homem se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela, sim. Que se arrepende da escolha que fez, não, pois não sabe ter
sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar. Uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Olha que resposta, pergunta tão pertinente e que resposta também dos espíritos superiores. É que, deplorando a escolha, é o que me leva a crer que esta pergunta é 355. Então, vou tentar. Perdão. O espírito, quando encarnado, depois de que a sua consciência já se encontra mais reduzida, não se lembra da escolha que fez. Entra em um estado de depressão. Se em seu coração não vibra a fé. Quantos é que nós não temos ouvido, principalmente na época que corre a juventude, dizer que não pediu para nascer em tais ou quais condições? Isto não é nada menos, nada mais do que a revolta de estar preso na matéria. O espírito não se lembra que foi ele mesmo que escolheu aquele tipo de provas. E quando não foi ele, foi a lei que assim determinou, pela força que possui, para que a alma pudesse renascer em si as qualidades de vida e de luz. É que a alma não pode deplorar a escolha pelo estado de inconsciência que se encontra. Se nós vimos bem quando suicidas, tentar me enganar, há 100 causas que se possa analisar, visto que essa causa está no inconsciente de cada um. Ela se irradia para o consciente, de forma de depressão que o leva ao mesmo drástico, momento drástico de tirar a própria vida. A doutrina dos espíritos é o mesmo Jesus voltando para a humanidade. Abre os braços a toda a humanidade em sofrimento, não somente consolando, porém levando e dando educação a todas as criaturas de Deus. É o Consolador prometido por aquele que pode prometer, porque Ele é a vida, a verdade e o caminho. Sabemos que muitos homens são conscientes disso, de que a vida na carne é como uma prisão, não é? É uma prisão que limpa as mazelas da alma e mostra as claridades maiores no desflorar dos seus próprios talentos. Se passarmos por duras provas, não desdenhemos a vida que levamos. Socorremos com fé e movimentemos as mãos no bem comum, para que esse possa nos levar à tranquilidade da própria consciência. Procuremos o amor em todas as modalidades de expressão, que esse é o amor virá de Deus pelos canais do Cristo para nos salvar das expressões e da ignorância. Temos que firmar-nos na lei das vidas sucessivas, que por elas podemos conhecer a bondade de Deus. Firmemos-nos na comunicação dos espíritos com os homens e por intermédio desse notaremos que ninguém morre e que a vida continua em todas as direções. Temos que ser firmes no amor. Temos que ser firmes na caridade. E somente deste modo encontraremos a paz do coração e todas as informações que nos levam à harmonia interna. Mas temos que ajudar aqueles que ainda dormem na inconsciência e não usemos o nome do Senhor em vão, sem saber diretamente os seus desígnios. Nós temos que lembrar que Jesus é o nosso pastor e que nunca deixa as suas ovelhas tresmaiadas sem um amparo daquele que é a verdadeira vida. Nós não podemos crer que a nossa vida seja outra. Ela é o que deve ser, de que necessitamos para o nosso crescimento. A nossa felicidade se encontra nas linhas do desempenho da vida. Mas temos de procurar a tranquilidade naquelas mínimas coisas, na natureza, por exemplo.
Não temos que pensar no mal, nem falar do mal, porque tudo o que pensamos e falamos entra no nosso caminho, vindo ao nosso encontro. A vida nos responde com o que sintonizamos para encontrar. Essa é a lei do pedi e obtereis, do buscais e achareis. Não é? Se nós pensarmos realmente, o problema é que nós por vezes não pensamos naquelas pequenas coisas, na erva, na beleza da árvore, na beleza de uma flor a crescer, na beleza da natureza em todos os sentidos. Às vezes são pequenas coisas, mas são coisas que nos fazem realmente criar em nós, como que reflorescer, como, sim, florescer, ah, como uma flor que vai se abrindo o nosso coração. O amor e da caridade. Mas continuemos com as perguntas. Pergunta 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza ao espírito todas as suas faculdades? Olha esta resposta que é extremamente importante. Mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa face. Porquanto, ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito tomado de perturbação que adverte de que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, o seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem. Logo entra na vida, essa lembrança lhe volta pouco a pouco e retorna. Ao retornar ao mundo do espírito. Aqui, nesta pergunta 351, e com esta resposta dos espíritos superiores, nós poderíamos dizer no intervalo, não é? É que no intervalo entre a concepção e o nascimento da criança, o espírito entra num estado de sono, como que verdadeiramente estivesse dormindo. É o espírito recebendo a influência da matéria e doando a ela a força para a renovação da vitalidade de que a matéria é portadora. É que em nada na vida podemos generalizar. Os roteiros do espírito são traçados de acordo com a sua evolução espiritual. Já disse isto várias vezes. É que o espírito que tem uma alta capacidade espiritual não perde consciência no intervalo entre a concepção e o nascimento, nem perde tempo. Ele trabalha quase como se estivesse livre da matéria. Sabemos que, por exemplo, peço imensa desculpa, sabemos, é que fica a garganta seca, sabemos que Maria de Nazaré e Francisco de Assis, dois grandes nomes que todos conhecemos muito bem, no intervalo entre a concepção e o renascimento, continuaram trabalhando em favor da humanidade e não foram atingidos pelo sono devido aos seus níveis de evolução. Isso é uma amostra para as futuras reencarnações. O espírito médio, digamos assim, passa por um período de perturbação e dorme no sono, o sono da esperança, enquanto o espírito abaixo do médio, eu estou a falar em médio como mediano, não como médium. Ok? É que o espírito, eu vou dizer então, o espírito mediano passa por um período de perturbação e dorme o sono da esperança, enquanto o espírito abaixo do mediano fica totalmente inconsciente em seu estado e somente vai ganhando a consciência quando se encarna. Mesmo assim, em muitos casos, essa recuperação é lenta, pois a natureza é nada violenta. É neste sentido que estamos trabalhando com Jesus Cristo para que os espíritos avancem na escala a qual pertencem e passem a correr em todas as direções da vida, sem perderem a
consciência do seu estado. E aqui podemos pensar assim, porque a ignorância deve desaparecer? É claro, para que o trabalho aumente em favor dos que sofrem nas sombras. As obras básicas da doutrina espírita devem ser sempre lidas e estudadas, para que se tenha uma noção da vida que se deve levar, santificando sempre os pensamentos, palavras e obras com base no amor. O espírito, no intervalo da concepção ao nascimento, é claro que ainda não está reencarnado, mas está ligado por laços que são muito frágeis ainda. O toque de maior segurança é dado no momento do nascimento, prosseguindo até aos 21 anos de idade. Temos casos raros antes desta idade de 21, o espírito já se encontra adulto, em todas as possibilidades de dependência respondente a ele mesmo ante a consciência de Deus pelas promessas feitas no mundo espiritual. Há uma coisa que é por a realidade. É que nada fica sem a proteção de Deus, nosso Pai de amor. Em todos os intervalos em que a alma sonha, as mãos do Divino operam em sequência permanente para o estabelecimento da individualidade da alma, para que um dia ela possa se libertar e conhecer a verdade. Ao reencarnado, quando já adulto, a natureza consciencial vai mostrando a decadência da evolução, algo de que era no passado, de modo a que o espírito possa trabalhar nele mesmo, na eliminação dos seus sentimentos. Que importante que é isto. E vamos para a pergunta 352. Imediatamente ao nascer, recobra ao espírito a plenitude das suas faculdades? Olha esta pergunta de Kardec, mas vejam, ouçam com atenção esta resposta. Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a serviço dos instrumentos que te dispõe. As ideias voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Isto é extremamente importante, esta resposta. É que está recobrando as faculdades, ao fim e ao cabo. Não é? Mas o espírito, sabemos, não recobra as suas faculdades imediatamente ao nascer. Ele ainda não se encontra em completo domínio do seu corpo. O instrumento da carne não lhe fornece meios para tal, tal domínio. Compete ao espírito esperar, pois com o crescimento do corpo ele vai recobrando paulatinamente suas faculdades espirituais, mas nunca se pode tomar posse dos seus dons, envolvido na carne como se estivesse em espírito. A alma se encontra abafada pelo amontoado das células que, mesmo vivas e em plenitude dos poderes energéticos, está muito aquém dos carnais, que o espírito precisa para se manifestar como um espírito livre. É capaz, e livre, no entanto, o espírito é capaz de realizar grandes coisas. O espírito tem instituições do que deve fazer. E ainda mais os benfeitores da eternidade o auxiliam constantemente de acordo com o seu mérito. Vimos desta forma. Uma flor em crescimento. Ou, perdão, uma planta, vamos falar assim, uma planta em crescimento. Era a semente. Depois foi tomando a forma da árvore, vindo das flores e vindo dos frutos. A alma é igual. A semente divina inicialmente envolvida nas formas, vai passando pelo fenómeno do crescimento e tomando, com o tempo, e a forma definida do espírito imortal, dentro da imortalidade de Deus, não é? É que o espírito vai domando o seu corpo
como o peão que doma um, 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 um potro, um cavalo pequeno, para fazer dele companheiro para o seu trabalho, por exemplo. Depois de domesticada a casa física, ela passa a ser mais dócil no seu comando. É que e o espírito aí começa a crescer, despertando as suas qualidades nobres, de que são os talentos falados pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sabemos que a natureza não dá saltos no empenho de crescer. E é nesse trabalho que se encontra a ponderação, a ciência. De modo que compreendemos que a alma, gradativamente com o corpo, vai despertando as suas lembranças, de forma, digamos, daquilo que ela é. E se nós refletimos muitas vezes no nosso dia a dia as ações que temos, nós podemos despertar ainda mais. E claro, corrigir as nossas ações, podemos despertar ainda mais. E as promessas feitas que fizemos no mundo espiritual. Aquilo que assinamos ao descer à Terra vem ao nosso encontro por os canais da intuição. De modo que cada dia somos conscientes dos nossos caminhos a percorrer. Não é? É que o espírito encarnado está numa nova existência, com novas tarefas a se empenhar para o seu próprio bem e para o bem de todos aqueles que o circundam. Eu vou dizer de outra forma, para o bem da humanidade. É que, vejamos, a doutrina do Espírito, sendo o cristianismo original, nos possibilita a paz interna, mas mostrando-nos as vias internas para alcançarmos essa tranquilidade imperturbável. O espírito somente desperta as suas faculdades na sua plenitude quando se torna espírito superior. Para tanto, existe uma jornada, um caminho a avançar, de modo que o Cristo desperta em nós motivos de luz para os corações em festa. Na pergunta 354, como se explica a vida intrauterina? Olha, eu acho que aqui vai ser importante esta resposta dos espíritos superiores. É que é da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal que, por seu nascimento, se completa com a vida espiritual. Esta resposta, vou tentar aqui que falámos um pouco sobre esta resposta da pergunta 354. O útero da mulher é uma câmara, digamos, sensível, não é? Na qualidade como um ninho, onde tem todas as qualidades necessárias para a geração da criança, fenómeno humano, mas que tem feição divina. No encontro do óvulo com o espermatozoide se dá o casamento interno das duas, que são envolvidas por energias imponderáveis na formação de uma consciência instintiva que passa a comandar como se fosse um computador altamente condicionado, porém, no qual brilha nas suas irradiações a presença de Deus. É que o feto cresce, pele, comando das forças internas, né? Como sendo uma árvore, mas que com o passar do tempo ela alcança variadas feições, como os estágios das lembranças dos seus ancestrais, por onde o espírito percorreu a sua marcha evolutiva, até sentir a razão nos esplendores da raça humana. É que o seio uterino é um mundo onde se pode notar a ação das leis que regulam o próprio universo.
São ondas, raios e impulsos intercruzando-se para garantir uma vida. O corpo humano é uma cópia do universo, estudado há milénios sem conta e experimentado por milhões de vezes na sua jornada, para que pudesse obedecer ao progresso. Ele vai oferecendo ao espírito os meios dentro das suas possibilidades de cumprir sua missão cada vez mais elevada à face da Terra. É esse o corpo biológico que foi planeado e executado pelas mãos do Cristo. Essa presença nunca faltou. A presença do Cristo. Para que o corpo se expressasse como tal. No campo da vivência dos conceitos evangélicos, sem as provas, vou repetir, no campo da vivência dos conceitos evangélicos, sim, sem as prováveis reações que se dão no corpo de hoje. O futuro próximo, o corpo físico tomará outra expressão que seja mais para o lado da fluidez. Quando o espírito chega a um certo grau de evolução, ou seja, o seu próprio corpo não precisa de um corpo de carne tão pesado como atualmente nós temos aqui na Terra. Vai ser um corpo muito mais, digamos que muito mais leve, com mais fluidez, para que a alma assim que o vai comandar meios são mais subtis, com altos cargos de experimentação. Por isso é que eu disse há bocado que no campo da vivência dos conceitos evangélicos, sem as prováveis reações que se dão no corpo de hoje, que são muito diferentes, é nesse sentido que se deve começar a ajudar os engenheiros do mundo espiritual. Nas lutas que são que são para desconcionar as vibrações negativas do perispírito, quanto o seu campo de hoje é sofrido pelos pensamentos imatados do ódio, da inveja, do próprio orgulho, do egoísmo e em tantos departamentos das trevas que o espírito não se, na sua ignorância, se alimenta, infelizmente. O espírito passa por diversas fases na formação do seu corpo. Mesmo na inconsciência, o que tem de fazer para o seu crescimento, atingir assim a espiritualidade, a vida espiritual, onde deve-se aprumar, por lei, a plenitude da vida em libertação com Cristo. A ciência humana deve estudar a vida em formação na intimidade das nossas irmãs para que a humanidade seja mais respeitada pelas crianças, se não pelos fetos. Disse o Cristo: vós sois o sal da terra. É que os espíritos movendo-se no corpo, no mundo, são realmente o sal da terra, porque a alma vem temperar toda a expressão do entendimento. Vem dar a compostura sagrada, a própria natureza, e essa desenvolvendo ao mesmo homem as leis mais visíveis, para que ele se liberte dos laços inferiores que o prendem às paixões. Nós temos que entender que a vida intrauterina é como a vida em uma das maiores capitais do mundo, sendo que ela é mais perfeita por não desrespeitar as leis que sustentam a própria harmonia. Falando dos homens, tem que se pedir que respeitem a forma da vida física e, em seguida, respeitem a criança. Ela é o homem do amanhã e pede hoje que amemos a Deus sobre todas as coisas. O que é que temos de fazer e tocá-las? Não somente por palavras, mas através do exemplo de Cristo. E vamos à pergunta 355.
Há de facto, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Ora, vejam aqui estas perguntas de Allan Kardec e a resposta é: frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. É importante isto, e vou tentar. É que esse fenómeno das crianças não vitais pode ocorrer com frequência. De qualquer modo, existe um espírito que fornece elementos para a formação do corpo em gestação. Não se perde no universo de Deus. São experiências necessárias à evolução dos espíritos envolvidos. Tudo é aproveitado como lições para, no futuro, se aproveite o melhor que se possa processar. Ora não, eu tive aqui um problemazinho. Vou dizer de outra forma. O pensamento é uma força ainda desconhecida na Terra, a não ser por alguns estudiosos, e que experimentam todos os dias essa força soberana de Deus. Com relação à criança no vital, o seu corpo obedece mais ao pensamento da mãe, cujo amor se transforma em ordem de comando e gestação do filho. Temos encontrar muitas pessoas que dão a vida a algumas crianças em decadência e outras que também, pelo olhar, matam plantas e adoecem pessoas. Temos canais sublimados da visão. Estes canais fluem. Nestes canais fluem o magnetismo puro ou exonerado da alma. Esses fluidos são emanações dos sentimentos, em elevação com o Cristo e em decadência junto às trevas. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, que veio à Terra na sublime missão de reviver o cristianismo, mostrar que os homens em um celeiro de conhecimento, para que esse homem conheça a verdade, facultando todos os entendimentos de modo a alegrar e a exultar na vida pela vida. É muito difícil o que vamos citar, mas acontece. Há crianças que não são vitais, que, além de constituírem provas para os pais, como em seguida para o próprio espírito que ali se encontra, acabam por ser fetos de limpeza da vida uterina da mãe, que acabam por funcionar como investimento no mundo espiritual. E porquê? Representando a renúncia do que deveria nascer a favor de uma mãe, nome sagrado dentre os demais na Terra. É claro que o espírita deve, e é também obrigação para todos nós, que dizemos espíritas, não espiritistas, é diferente, mas espíritas, é obrigação de estudar o corpo humano em todas as suas feições, da ciência da terra e do céu, como conhecer os corpos espirituais, sem primeiro entender o corpo físico. É nesta sequência de estudos que nasce o respeito às leis de Deus, que se fazem presentes pela natureza. É mesmo o corpo não vital merece o nosso maior respeito e temos que o ter, porque ele tem uma destinação proveitosa. Lembremos, Deus vibra em tudo, e Jesus participa nos campos que lhe foram entregues, a olhar com amor e dedicação, não é? É que não há nada no mundo onde nós estamos aqui, e nos mundos se movem sem a presença do Espírito. Deus tem os seus agentes de luz que registram todos os aspectos do crescimento da vida. É que, no fundo, se queremos aprofundar os nossos conhecimentos,
nada existe sem vitalidade, porque toda a forma é a vontade de Deus operando para nos ensinar-nos a vivermos melhor. O mundo está passando por determinadas provações. Quando falamos do mundo, salientamos com mais interesse a humanidade. Há muitos povos dormindo que serão despertados com certa violência, criados por eles mesmos. Há nações que, em verdade, são corpos não vitais, pelo menos por quanto no útero da vida, mas se lhes será dada a vitalidade pelo amor de Deus e pela caridade de Jesus, nosso Cristo. E vamos a mais uma pergunta, a 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Olha a resposta. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado, mas sim que se efetuar para eles. Tais crianças então só vêm por seus pais. E Kardec falta a perguntar: pode chegar ao termo de nascimento, pode chegar ao termo de nascimento um ser dessa natureza? E a resposta é a seguinte: algumas vezes, mas não vive. E Kardec reforça a pergunta com a linha B. Segue-se daí que toda a criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si o espírito? Olha a resposta. Que seria ela se não assim acontecesse? Não seria um ser humano? Esta é a resposta dos espíritos superiores. Então, aqui nesta pergunta 356, falamos natimortos. Entre os natimortos, alguns efetivamente não têm a destinação de viver. Desde o princípio da sua gestação, não sei também. Determinado espírito para a devida reencarnação. Mas, no entanto, como já sabemos, existem almas que aceitam por renúncia ajudar na formação do corpo, a qual é nutrido pela mãe e formando mas tornando-se sim a forma humana para muitas lições que a vida pode dar. Pensemos desta forma: um lar é um laboratório divino, onde se fabrica a mais sofisticada roupagem da alma. Que máquina humana tem essa capacidade de fazer, além do corpo que se forma por amor do casal? É, pois, uma universidade valiosa, onde opera a luz do Cristo sob as bênçãos de Deus, para educar os espíritos destinados a conhecerem a verdade. O lar, não somente... o lar, mas... Não, vou dizer de forma... O lar, quando em Cristo, não somente dá oportunidade aos espíritos para a volta do mundo, como indica também os caminhos a seguir. É que no mundo espiritual há multidões de espíritos desejosos de uma reencarnação, foi o que eu disse há bocado, esperando que os encarnados possam oferecer esse presente do céu para os seus corações ansiosos da educação e dos sentimentos. Se verificarem e se estudarem, se leram ou estudaram o nosso lar, vão perceber isso. Porque o nosso lar, por exemplo, é uma colónia espiritual, como existem muitas outras em todos os países. Os espíritos que estão lá trabalham para maior conhecimento, para a sua evolução, mas essa evolução só pode ser reencarnando. Esperam que haja essa hipótese. São 3 vezes mais aqueles que existem atualmente na Terra. Fechamos a ansiedade de todos estes espíritos. Algo incrível, não é? E devemos ter realmente consciência disso.
Se estamos aqui, estamos por um motivo. Talvez estejamos no caminho que nós com que planeamos ou não. Aproveitemos-o. Abrindo o coração a Jesus, abrindo o coração a Deus, ajudando-os para o próximo, com amor, com dedicação, com caridade. Porque a oportunidade que estamos a ter, nomeadamente agora aqui na Terra, um planeta que está em perfeita modificação, é uma oportunidade que milhões e milhões e milhões de espíritos gostariam de ter. Estamos nós aqui. Aproveitemos essa oportunidade para podermos evoluir, para podermos crescer no mundo espiritual. Aproveitemos a oportunidade para fazermos a nossa reforma íntima, para nós podermos perceber quem somos e o que queremos, e para onde vamos, e o que fazemos, e o que pensamos e o que dizemos. É extremamente importante. Nós estamos aqui na Terra, é uma oportunidade soberana, diria eu. Do meu ponto de vista, podemos trabalhar no bem para termos a oportunidade de voltar a reencarnar aqui na Terra, neste planeta que está em mudança para a regeneração. Mas essa oportunidade só poderá vir de trabalho. Trabalho no bem. Muitos queriam estar na posição em que estamos. Respeitemos a posição em que estamos. Trabalhemos para melhorarmos na posição em que estamos. Volto a dizer, se queremos voltar a reencarnar na Terra, planeta que está prestes a mudar para a regeneração. Ainda falta, sim, mas tudo se faz com trabalho. E existem coisas que não são rápidas, demoram o seu tempo. Todos precisamos pensar nisso. Mas voltemos a esta pergunta 356, neste comentário que eu estava a colocar. A falar, perdão. A Terra vai passar de mundo de provas, como eu estava a dizer, e como também disse o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, para um mundo de regeneração. Quando os que se destinam a regenerar serão herdeiros desse paraíso, formando assim novos corpos que possam suportar todas as formas morais e espirituais. É que temos de estar alegres porque as coisas de Deus não têm somente uma destinação. É como a universidade, onde se formam homens para diversas atividades intelectuais. O Espiritismo, em toda a sua grandiosidade, em se juntando com o progresso, oferece ao homem diversos meios de se educar na vida física para a vida espiritual, saindo da vida que poderemos comparar, chamando nada morta, para a glória da vida imortal, acompanhando Jesus e sentindo Cristo pulsar em seu coração. E vamos a a última pergunta deste episódio 44 do Livros Espíritos, do estudo de Livros Espíritos. Pergunta 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Olhem bem esta resposta. É uma existência nulificada de que terá de recomeçar. É um tema bastante complexo. Vejamos. O aborto. Nesta última mensagem deste livro, vamos tratar de um crime contra a vida que se expande na atualidade. O aborto.
Verdadeiramente o aborto não é uma existência nula, porque já, como já foi falado, tudo carrega consigo a lição valiosa. A natureza é Deus. E Deus não perde tempo, que foi Ele mesmo que aí fez. É que se o aborto foi provocado às mãos que deram início a esse crime, sofrerão as consequências do ato criminoso. Por outro lado, esse facto de busca é educar o que se destinam a nascer e a sofrer a provação de não nascer. É um escândalo anunciado pelo Evangelho, quando Jesus disse que era necessário, mas aí daquele que for motivo das violências sobre a vida. Existe espírito que por vezes é impedido de nascer. Ora é a natureza cobrando, ora as mãos assassinas que o impedem para não de ver a luz do mundo pelos olhos da matéria. Ou então, enfermidades que cometeram o pequeno fardo, fazendo landear as suas vibrações, desatando os laços da alma que se prendeu ao corpo. Deveria estar escrito em todos os livros do mundo esta frase: respeite a vida. É que o homem não tem o direito de fazer justiça. A natureza sabe como se comportar com os criminosos. Não queremos formar um tribunal em nossa mente, pois somente a consciência de cada criatura é capaz de comandá-la nos devidos rumos, para que a luz nasça nos caminhos percorridos. É que, no entanto, muitos homens respeitam essa vida e por vezes, defendem as vidas daqueles destinados a morrer pela ignorância humana, mas mas deixam de respeitar as outras vidas que se esticam quais sem leis e que pedem a compreensão dos homens pelos seus gestos de defesa instintiva espalhados na natureza. Só que, entretanto, eles fazem surdos e cegos para matar, destruindo sem saber o próprio ambiente onde vivem. Em tudo o que violentamos esta operando um tipo de aborto. E isso é crime dos crimes. Tu tens razão de ser, Deus não faz nada sem motivo. Não devemos provocar nada, nem violentar nada. Escutemos a voz do Cristo no reino da consciência, que saberemos o que fazer com utilidade. Jesus Cristo é o portador da vida. Ele é o canal de Deus para que a luz faça no mundo e para todos os homens. É que aqui a violência não é só física. Ela é gerada nos pensamentos também. E eles podem violentar as atitudes dos companheiros, fazendo ideias e gerando intuição negativa às criaturas fracas nos caminhos que se percorre. O Evangelho surgiu no mundo em nosso socorro, para nos ensinar como pensar, como transmitir as ideias na brandura do amor, de certo que surja em nossos corações a caridade. Não devemos abortar as ideias novas dos nossos irmãos em caminho. Alimentemo-las todos os dias, pois são sementes plantadas por alguns missionários da verdade. Procuremos ajudar todos no que pudermos servir e respeitemos a vida em todas as suas manifestações e que a própria natureza passará a nos oferecer mais vida e consciência das vidas que nos cercam por amor de Deus. O aborto é falta de Jesus no coração e a vida
é o Cristo no seu esplendor, na consciência dos homens. E vou rapidamente à última pergunta, agora sim, a pergunta 358. Constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período da gestação? Olhem bem esta resposta. E todos iremos ouvir. Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá o crime sempre de tirar a vida a uma criança antes do nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento ao corpo que se estava formando. É que aqui falamos da transgressão da lei. A amblose constitui um crime por subtrair-se da lei de Deus. É querer desarranjar a ordem do universo, intenção pela qual a criatura responderá por suas consequências futuras. É que não. Eu acho que não. Acho que não criei exatamente a final desta frase, que intenção pela qual a criatura responderá para as suas consequências, suas tristes consequências. É mais correto. O apelo que a espiritualidade faz aos homens é que considerem, sob o facto, que analisem antes de praticar esse nefando ato de falta de amor, lembrando-se a vida que somente pertence ao Criador. Pretende-se que o amor caia no esquecimento de todos os povos e que num futuro não muito longe ele saia das cogitações humanas. É que o homem que aborta o filho por motivos banais, por não querer filhos, não pode ser chamado a mãe. Um nome sinónimo do amor. E quem pratica esse crime não tem amor no coração. Estamos em um fim de ciclo de duras provas, onde somos testados por várias modalidades de provas, e sendo a humanidade influenciada por falanges, e mais falanges espíritos e conscientes, que receberam a misericórdia de Deus para descer à Terra, aproveitando nela oportunidades de maior aprendizado. Mas eles carregam no coração paixões que transbordam dos seus mal educados sentimentos. É a mesma expressão correta. Dos seus mal educados sentimentos. Extravasam o sexo de todas as maneiras, procurando nele a felicidade que ele não traz. E daí surgem as tempestades, digamos assim, da consciência. É que seja uma mãe, ou outra qualquer mesmo, que servirá de instrumento para abortar uma criança, está praticando um crime. E pior, é que essa premeditação vem da maldade da inconsciência das leis. Nasce o egoísmo, principalmente a época que atravessamos. São pessoas mentidas a si mesmo. É o fantasma do escopismo, digamos assim, que pretende enganar a consciência, sob a alegação de que os tempos atuais não comportam mais do que um filho ou dois, às vezes nenhum. Vida cara, escola difícil, falta de condições para morar, não se encontra empregada, mulher e marido precisam trabalhar fora e ir por diante. São as desculpas mais comuns. E quando chegar a vez desses companheiros encarnarem, quando essa necessidade de levá-los a chorar, esperando um novo nascimento, o que sentirão eles se por sua vez forem banidos do ventre materno? O que pensam eles e que tornam a pensar, que medita e tornem a meditar daquilo que vem, que a sua consciência em Cristo responderá por meio dos seus pensamentos. É que encontramos muitos que no fundo reconhecem a verdade da reencarnação, mas acabam por negar essa lei, entrando na desordem do crime do aborto.
sabemos e fingindo não saber que responderão pelo que fizeram na vida. Dita vida. É que o pior engano que nós possamos ter é tentarmos enganar Deus. É que o aborto é um crime imenso. É matar quem não tem os meios de defender a sua própria vida. Em um corpo que se encontra informação. O pior é que são muitos os inimigos que o assassina. Não que o assassina, mas que o assassino granjeia no mundo espiritual no ato de abortar uma criança em gestação. Existem igualmente muitos tipos de aborto em muitas faixas da vida. Nós podemos abortar ideais alheios. Ideais que podem vir a fazer muito bem à humanidade. E que, com a nossa frequência, existência e indiferença, praticamos um aborto, matamos ideias antes de nascerem. Eu acho que temos que ajudar a vida. Temos que nos alimentar de bons pensamentos no alto de aperfeiçoamento, ajudando os outros a fortificarem as suas ideias de caridade e de amor. É nisto que consiste em amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós não devemos também abortar os nossos sentimentos do bem, porque ao ouvirmos falar das pessoas que fracassaram com os ideais da fraternidade, se necessário, sem que procuremos, entreguemos a vida para que o nosso amor se espalhe por toda a parte, fazendo morada em todos os corações. E vamos ficar hoje por aqui. Estudamos o episódio 44 do estudo do Livro dos Espíritos. Espero que tenha sido do vosso agrado, porque eu tentei explicar da melhor forma, com base também e ajuda, como é óbvio, de comentários do Espírito Miramês. E espero que tenha tido discernimento para chegar até vós que vão ouvir esta gravação. Mas antes de realmente eu fechar este episódio 44, que é primeiro agradecer a Jesus, nosso guia espiritual, em todos estes grupos, os nossos guias, daqueles que vão ouvir e tanto de mim, que me ajudaram a que eu vos explicasse da melhor forma, com a ajuda do Espírito Miramês, a conseguir explicar da melhor forma estas perguntas que estudamos hoje do Livro dos Espíritos. Que Jesus, os imensos guias, espíritos de luz, nos possam sempre iluminar o caminho para que evitemos pensamentos negativos, explicando àqueles que se aproximam de nós que é o aborto e o que mal estão a fazer para o espírito que iria encarnar. Também para aquela que provoca, para aquela que permite esse assassinato. Que Deus nos proteja, que Jesus esteja sempre connosco, agora e sempre. E que assim seja.
E chegamos então ao final do estudo deste capítulo 44, deste episódio, perdão, 44 do estudo do livro do Espírito. Espero que tenha sido o vosso agrado. Falámos de coisas extremamente importantes e que todos devemos ter consciência delas. Obrigado. Até dentro de um par de dias. Que Jesus permaneça sempre convosco.